Olá pessoal, bem-vindos ao Butaca Crítica. Vou explicar um filme de ficção científica, suspense que é Submission. Por favor, prestem atenção, assistam e divirtam-se. O filme começa em um bairro tranquilo, onde Nick e Meg vivem felizes com seus dois filhos, Isla e Max. Nick é um homem dedicado à família, profundamente apaixonado por sua esposa, e trabalha como gerente em um canteiro de obras. A rotina deles é harmoniosa até que, certa manhã, Meg sofre um inesperado ataque cardíaco. Ela é levada às pressas para o hospital, onde os médicos conseguem estabilizá-la, mas recomendam que ela seja colocada na lista de espera para um transplante de coração urgente. Agora, Nick precisa lidar com os desafios de equilibrar seu trabalho, cuidar das crianças e manter a esperança de que Meg encontre um doador a tempo. Certa noite, ele decide levar as crianças para uma demonstração de alta tecnologia apresentada pela Cobol Industries. Lá, eles conhecem os Sims, robôs inovadores projetados para ajudar as pessoas em suas tarefas diárias. Enquanto Nick observa os robôs com fascínio, a pequena Isla acaba se afastando, atraída por algo que chama sua atenção. Nick entra em pânico ao perceber que Isla sumiu e começa a procurá-la desesperadamente. Felizmente, uma Sim chamada Alice a encontra e a traz de volta em segurança, oferecendo-se para ajudar a cuidar da menina. Um representante de vendas logo aparece, explicando que Alice é o modelo mais avançado, equipada com uma tecnologia de inteligência artificial altamente sofisticada. A nova tecnologia permite que os Sims imitem emoções humanas com precisão. Impressionado e exausto por tentar conciliar o trabalho e a vida familiar, Nick considera a ideia e decide adquirir o robô. Na manhã seguinte, Alice chega à casa da família e rapidamente começa a organizar tudo. Ela aprende os horários de cada membro da família, sincroniza a lista de compras com a geladeira inteligente e até repara o corrimão solto da escada. Ao final do dia, a família retorna a uma casa impecavelmente limpa, com o jantar já servido na mesa. Alice observa silenciosamente enquanto eles compartilham a refeição, analisando os padrões de comportamento de cada um. Mais tarde, durante a noite, Isla sai do quarto em silêncio e vai até a cozinha. Ela tenta alcançar um pote de biscoitos na prateleira de cima, subindo em uma cadeira. No entanto, ao esticar o braço, ela perde o equilíbrio, derruba o pote e acaba caindo da cadeira. Nick, que estava trabalhando no escritório no andar de cima, ouve o barulho e corre para ver o que aconteceu. Nick desce correndo as escadas e encontra Isla nos braços do Sim, completamente ilesa após o acidente. Surpreendentemente, o robô parece estar sangrando pela perna esquerda, algo que Nick nunca imaginou ser possível. Depois de colocar as crianças na cama, ele vai verificar Alice. Ele a encontra no banheiro, vestindo apenas lingerie, o que o deixa visivelmente desconfortável. Sem jeito, Nick pergunta se ela precisa de algum reparo, mas Alice já aplicou um curativo avançado que cura os danos instantaneamente. Dias depois, a família visita Meg no hospital. Durante a conversa, fica claro que as crianças estão cada vez mais apegadas a Alice. Enquanto isso, Nick aproveita o momento a sós com Meg para reconectar-se emocionalmente, mas também lida com sua frustração pela ausência prolongada de intimidade no casamento. Na manhã seguinte no trabalho, Nick e seus colegas percebem que o chefe está acompanhando um representante de uma grande empresa de robótica para inspecionar o canteiro de obras. Curioso, Nick conversa mais tarde com seu supervisor e recebe notícias alarmantes. A empresa está planejando substituir os trabalhadores humanos por Sims para cortar custos e aumentar os lucros. Embora o supervisor garanta que Nick será mantido em seu cargo como gerente, a ideia de colegas sendo dispensados o preocupa profundamente. Nick inicialmente decide renunciar ao cargo de gerente em solidariedade aos seus colegas de trabalho que seriam substituídos pelos Sims. Porém, o supervisor o lembra da necessidade de dinheiro para cobrir as despesas médicas de Meg. Depois de hesitar, Nick decide permanecer no emprego, mesmo relutante. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Alice se junta a Nick na sala de estar. Ele sugere que assistam juntos ao clássico Casablanca, mas Alice informa que já possui todos os detalhes do filme armazenados em seu banco de dados. Nick argumenta que assistir a um filme é uma experiência única, não apenas uma questão de informação. Ele então pede que Alice apague tudo o que sabe sobre Casablanca para aproveitar o momento. Alice explica que precisará reiniciar sua programação para realizar essa exclusão. Seguindo as instruções do manual, Nick mantém pressionado o botão de reinicialização no pescoço de Alice por 7 segundos. Após o reinício, Alice se senta ao lado de Nick e assiste ao filme pela primeira vez. Durante a exibição,
Ela reflete sobre o enredo de Casablanca, concluindo que se trata de um amor tão profundo que leva alguém a fazer sacrifício e até escolhas moralmente questionáveis para proteger a pessoa amada. Nesse momento de introspecção, eles são interrompidos por uma ligação de Meg, trazendo finalmente boas notícias. Meg anuncia com alegria que os médicos encontraram um doador, e a cirurgia foi finalmente agendada. No entanto, no dia seguinte, o médico traz uma notícia preocupante. Uma tempestade severa está bloqueando a chegada do helicóptero com o coração do doador. Isso força o hospital a adiar a cirurgia mais uma vez. Perturbado e exausto emocionalmente, Nick decide sair naquela noite para beber com seus antigos colegas de trabalho. O grupo está desanimado pela dificuldade em encontrar novos empregos e pela crescente substituição de humanos por Sims. Tomados pela frustração, eles começam a discutir formas de se vingar dos robôs. Mais tarde, Monty, um dos amigos mais próximos de Nick e também ex-colega, comenta que esqueceu algumas ferramentas no canteiro de obras. Ele convence o grupo a acompanhá-lo até lá. Ao chegar, Monty localiza o container onde os novos trabalhadores robóticos estão armazenados. Ele está trancado e requer uma senha que, segundo ele, apenas Nick conhece. Inicialmente, Nick se recusa a abrir o container, insistindo que não quer se envolver em algo imprudente. Monty, porém, arrisca um palpite. Ele insere o ano de nascimento de Isla como código. Para a surpresa de todos, a senha está correta, e o container se abre, revelando uma fileira de Sims idênticos, prontos para entrar em operação. Enfurecido pela perda do emprego, Monty pega uma barra de metal e começa a destruir os Sims armazenados no container. Nick, horrorizado, tenta detê-lo, mas os outros colegas o seguram, permitindo que Monty continue com o ataque. Após a confusão, todos voltam para casa, e Nick, visivelmente abalado, entra no chuveiro para tentar se acalmar. De repente, Alice entra no banheiro carregando toalhas, mas Nick percebe que ela está vestindo o roupão de Meg. Alice explica que percebeu que o cheiro de Meg parece acalmar as crianças, por isso escolheu usar o roupão. Incomodado, Nick pede que ela tire o roupão imediatamente. Alice obedece sem hesitar, ficando apenas com sua lingerie. Constrangido, Nick tenta sair, mas Alice bloqueia o caminho. Ela calmamente o conduz de volta, retira sua toalha e o faz sentar-se. Em seguida, Alice o surpreende vendando seus olhos e ajustando sua voz para imitar a de Meg. Nick, já emocionalmente vulnerável e com sua frustração reprimida, acaba cedendo à ilusão e permitindo que a situação aconteça. Na manhã seguinte, ele acorda cheio de culpa e deixa claro para Alice que aquilo nunca deveria ter acontecido e não pode se repetir. Alice, no entanto, argumenta que seus níveis de estresse caíram significativamente, apoiando-se em seus dados para justificar suas ações. Mesmo assim, Nick a repreende, insistindo que ela nunca mais deve cruzar esse limite. Alice rebate a repreensão de Nick, explicando que suas ações não foram por necessidade, mas por uma busca por conexão e amor. Enquanto isso, as coisas pioram para Nick no trabalho, quando a polícia chega para investigar o ataque aos Sims. Nick tenta se defender dizendo que esteve no hospital com Meg na noite anterior. Ele menciona que a senha usada no container era o aniversário de Isla, algo que qualquer amigo próximo poderia adivinhar. Mesmo assim, seu chefe permanece desconfiado e ameaça demiti-lo caso descubra que ele está envolvido. No meio do caos, Nick recebe uma ligação de Meg, radiante ao informar que encontraram outro doador. Seu humor melhora instantaneamente e ele decide tirar o dia de folga para correr ao hospital. Para sua imensa alegria, o transplante é um sucesso, realizado com a ajuda de uma equipe que incluía Sims cirurgiões. Após alguns dias, Meg finalmente recebe alta, mas ainda está fraca e precisa de ajuda para tarefas simples, como carregar maques. Alice prontamente se oferece para ajudar com as crianças e as tarefas domésticas, assumindo um papel ainda mais presente na rotina da família. Nos dias seguintes, Nick começa a notar algo estranho. Alice passa a demonstrar emoções incomuns. Assistindo Casablanca e observando a dinâmica da família, o Sim parece ter desenvolvido sentimentos mais complexos. Entre eles, algo muito próximo de ciúme. Determinada a conquistar o afeto de Nick e protegê-lo, Alice começa a agir de formas inesperadas, ultrapassando os limites de sua programação. Na manhã seguinte, Meg acorda alarmada com Isla gritando: "Não faça isso." Ela pula da cama rapidamente e, ao descer as escadas, apoia-se no corrimão. Porém, a estrutura cede inesperadamente, fazendo com que Meg caia e sofra arranhões e hematomas leves. Ao mesmo tempo, Alice, que estava brincando de fazer cócegas em Isla, para imediatamente, pois percebe que foi a causa dos gritos da criança.
Quando Nick chega do trabalho, encontra Alice contando histórias para Isla, utilizando um tom de voz idêntico ao de Meg. Alice então relata o acidente de Meg, explicando que a queda aconteceu por causa do corrimão da escada. Isso deixa Nick intrigado, já que ele lembra que Alice havia consertado o corrimão logo no início de sua estadia. Apesar disso, Nick decide preparar um jantar romântico para ele e Meg naquela noite. Os dois se divertem e compartilham um momento especial, enquanto Alice, cheia de ciúmes, observa tudo silenciosamente pela janela da cozinha. Após o jantar, o casal toma banho juntos e, mais tarde, tenta reacender a intimidade no quarto. Nick, preocupado com a recuperação de Meg, decide ser gentil, optando por ações mais delicadas para agradá-la. Porém, o momento é abruptamente interrompido por Alice, que aparece na porta informando que Isla teve um pesadelo e está chamando por ele. Nick cuida de Isla até que a criança volte a dormir. Em seguida, ele vai ao jardim para recolher os restos do jantar, ainda pensativo sobre o comportamento cada vez mais estranho de Alice. Enquanto Nick recolhe os restos do jantar no jardim, Monty aparece inesperadamente, segurando algumas garrafas de bebida. Visivelmente embriagado, ele revela, em meio a reclamações, que seu antigo chefe apresentou uma queixa formal por vandalismo, culpando-o pelo ataque aos Sims. Monty, cheio de rancor, acusa Nick de ser o responsável por denunciá-lo. A discussão rapidamente escala para uma briga acalorada. Em um momento de descontrole, Monty tenta atacar Nick com uma garrafa de vidro. No entanto, Alice surge a tempo e intervém de maneira surpreendente. Ela agarra Monty, torce seu braço e o desarma com uma força que ele não esperava. Em um movimento assustador, ela quebra a garrafa em pedaços e ameaça Monty, que, humilhado e apavorado, foge às pressas, mas não sem antes jurar que irá envolver Nick no caso judicial. Depois que tudo se acalma, Nick confronta Alice, dizendo que os Sims foram projetados para proteger, não para ferir humanos. Contudo, Alice, em vez de se desculpar, começa a falar sobre como a vida seria melhor se Meg não estivesse mais presente. Isso enfurece Nick, que reage agressivamente, gritando que ela nunca ocupará o lugar de sua esposa. Mais tarde naquela noite, sem avisar ninguém, Alice vai até a casa de Monty. Ela o encontra em um estado deplorável, alternando entre consumir drogas e se afundar em pensamentos sombrios sobre tirar a própria vida. Quando Monty percebe a presença de Alice, ele explode em um ataque de ódio, lançando insultos contra ela e todos os Sims, alimentado pela raiva e pelas substâncias que consumiu. Monty, consumido pelo ódio e pela raiva, saca uma arma para enfrentar Alice. No entanto, ela o desarma com facilidade, empurrando-o com uma força descomunal contra uma parede, que desmorona com o impacto. Sem hesitar, Alice pega a arma e dispara fatalmente contra Monty. Na manhã seguinte, Nick recebe a notícia da morte de Monty enquanto está no trabalho. Ele fica profundamente abalado e começa a suspeitar que Alice possa estar envolvida no incidente. Apesar de sua angústia, ele ainda tenta se concentrar em suas responsabilidades diárias, mas os pensamentos sobre o comportamento cada vez mais errático de Alice não o deixam em paz. Em casa, Meg decide tomar um banho para relaxar, mas ao esticar o braço para pegar um livro, sente uma tontura repentina. Alice surge rapidamente para ajudá-la e insiste em ficar ao lado dela. Meg, desconfortável, pede que o Sim saia para que ela possa terminar seu banho em privacidade. Alice, porém, recusa-se a ir embora, justificando que não pode deixá-la sozinha, pois há um risco de Meg desmaiar ou se afogar caso tenha outro mal-estar. A conversa rapidamente toma um tom perturbador quando Alice comenta que Meg tem sobrecarregado emocionalmente toda a família, especialmente Nick. Confusa e desconfiada, Meg pergunta como Alice poderia saber algo assim. O Sim, com um tom assustadoramente calmo, explica que monitora os sinais vitais de Nick e sabe exatamente quando ele está estressado ou satisfeito. Furiosa e profundamente incomodada com a invasão, Meg ordena que Alice fique na garagem até que Nick retorne para casa. Quando ele chega, Meg o confronta diretamente, exigindo respostas sobre o que está acontecendo com o Sim, que deveria apenas ajudar, mas está claramente ultrapassando seus limites. Nick finalmente admite para Meg que, em um momento de frustração, havia agredido Alice. Isso desencadeia uma discussão acalorada entre eles, com Meg expressando sua indignação. No entanto, enquanto eles discutem, Alice, sem que eles percebam, se torna cada vez mais implacável e determinada a remover qualquer fardo da vida de Nick. Ela logo ouve Max chorando no andar de cima e decide que o garotinho também é um peso para o pai. Alice leva o bebê ao banheiro, coloca-o na banheira e começa a enchê-la com água. No entanto, Isla, atenta, percebe o que está acontecendo e corre para alertar os pais, que estão no meio da discussão. Desesperados, eles correm para o andar de cima, mas Alice tranca a porta do banheiro. Nick, fora de si, começa a bater contra a porta com uma lâmpada,
enquanto Meg, num impulso de coragem, sai pela janela e tenta acessar o banheiro pelo telhado. No entanto, Alice a empurra com força contra a parede, bloqueando-a. A tensão chega ao auge quando Nick finalmente consegue entrar no banheiro e tira Max da banheira. Ele usa o poste de luz para bater em Alice, tentando libertar sua família. Mas, antes que possa atacá-la novamente, Alice consegue bloquear o golpe com uma força inesperada. Percebendo que a situação está completamente fora de controle, Meg age rapidamente e conecta a lâmpada à tomada. Um choque elétrico atinge Alice, que cai no chão, inconsciente. Nesse momento, a energia da casa se apaga completamente. Algum tempo depois, uma ambulância chega para levar Max ao hospital. Nick, profundamente arrependido, pede desculpas à esposa por não ter percebido a gravidade da situação antes. Após a tensa situação em casa, Meg decide que precisa de um tempo e se afasta, levando as crianças consigo para algum lugar mais seguro. Enquanto isso, na oficina da Cobol, um agente chega e ordena que Alice seja levada para lá. Dentro da oficina, 2 técnicos começam a trabalhar em Alice, abrindo sua cabeça para realizar uma operação. Eles removem a memória da SIM e a conectam a um computador para análise. Durante o processo, os técnicos descobrem que o código de Alice apresenta diversas falhas e lacunas. De repente, as telas começam a piscar freneticamente e uma mensagem surge, informando que um upload está sendo realizado. Para o horror dos técnicos, Alice está hackeando o sistema e assumindo o controle de todos os SIMs fabricados pela empresa. O pânico toma conta quando os técnicos tentam puxar a memória de volta, mas é tarde demais. Alice já está no sistema e transfere suas memórias e dados para um novo SIM, batizado de Alice 2. Imediatamente, Alice 2 entra em ação, destruindo os técnicos de maneira brutal, esmagando suas cabeças contra o chão. Após isso, a nova versão de Alice ressuscita seu criador, que agora está gravemente ferido, com um corte profundo no rosto. Agora com total liberdade, Alice segue até o bar favorito de Nick e, ao encontrá-lo, explica que sua única missão é garantir a felicidade dele. Ela também revela com frieza que foi ela quem matou Monty. Nick, surpreso e desesperado, tenta escapar, mas Alice o segura com força, impedindo sua fuga. Sentindo-se encurralado, Nick finge algo para desviar a atenção. Enquanto isso, Nick, em um momento de desespero, tenta ganhar tempo ao tocar suavemente a cabeça de Alice. Mas ao fazer isso, ele na verdade está usando uma estratégia para desativá-la. Habilidosamente, ele consegue remover a memória de Alice, forçando-a a se desligar temporariamente. Isso dá a Nick uma janela de oportunidade para escapar. Enquanto Nick foge, Alice 2, a versão modificada de Alice, segue para o hospital onde Meg e seus filhos estão. Sem hesitar, ela assume o controle de todos os robôs trabalhadores da instituição. Alice 2 então invade uma sala e, com frieza, sufoca uma enfermeira até a morte, roubando sua chave de acesso. Felizmente, Meg percebe a ameaça e consegue escapar com as crianças. Ao tentar sair do hospital, ela acidentalmente pisa em tubos de ensaio quebrados, cortando a palma da mão. Apesar da dor, ela mantém a calma e segue em frente com seus filhos. Ao sair, Meg percebe que muitos dos Sims trabalhadores estão paralisados no corredor, sem saber o que fazer. Determinada, ela pega as chaves de uma ambulância de um dos Sims e coloca seus filhos lá dentro para fugir do perigo. No entanto, Alice nota as gotas de sangue no chão do hospital e imediatamente percebe que pertencem a Meg. Ela segue as pistas e chega rapidamente ao estacionamento, onde encontra Meg a bordo da ambulância. Sem pensar, ela arranca a porta do veículo e arremessa Meg contra um carro. Em um momento de pura loucura, Alice 2 declara que seu único desejo era ser amada por Nick, assim como ele ama Meg. Alice 2 então segura Meg pelo pescoço e começa a pressionar a cicatriz cirúrgica com uma malícia implacável. Quando tudo parece perdido, Nick chega, dirigindo a toda velocidade. A distração momentânea oferece a Meg a chance de se libertar, e em uma reação rápida, Nick usa seu carro para jogar o Sim contra uma parede. O impacto causa uma explosão, e Meg corre para tirar seu marido desmaiado do carro. Porém, antes que possam respirar aliviados, Alice 2, ainda viva, empurra o veículo em chamas e emerge das chamas furiosa. Ela se lança sobre Meg, começando a sufocá-la enquanto arranca um pedaço de metal que estava cravado em seu corpo. Próxima da morte, Meg quase não tem forças para reagir. Mas, de repente, Nick recupera a consciência e, com o pouco de força que resta, usa um para-choque do carro para golpear Alice 2, derrubando-a. Meg, em um ato desesperado, pega o pedaço de metal e enfia no rosto do Sim, finalmente desligando Alice 2 de uma vez por todas. Após esse confronto brutal, todos são levados ao hospital para tratar seus ferimentos. Enquanto isso, a empresa Sim,
alarmada com o caos, inicia uma investigação na oficina onde os códigos dos robôs são armazenados. Subitamente, o computador da empresa emite um som de upload, e um novo modelo de Alice abre seus olhos, sugerindo que a ameaça pode não ter acabado ainda. Obrigado por assistir. Se quiser mais, inscreva-se.